Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui agradecendo a Deus pela oportunidade de trazer uma reflexão baseada na palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículos 2 e 3, que diz: Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. O povo de Deus sempre passou ou teve que enfrentar batalhas visíveis ou invisíveis, seja de forma individual ou coletiva, porque nós somos pessoas ou um povo que não fazemos pacto com as coisas que nos tragam prejuízo. E no texto lido encontramos alguém recebendo uma proposta para vender ou trocar uma herança. A reflexão nessa tarde traz como tema: guarde a sua herança. E nós percebemos pela Bíblia Sagrada que o rei Acabe desejava o terreno ou a propriedade que pertencia a Nabote e fez uma oferta, mas Nabote recusou. Poderia até parecer vantajosa, mas o mesmo não aceitou as propostas do rei Acabe. Acho interessante que, diante daquela recusa, porque como rei ele poderia comprar as terras ou o que ele quisesse, mas ele desejava as propriedades ou a propriedade de Nabote. Ele volta para casa desgostoso, abatido e indignado, porque recebeu um não. E Jezabel, a sua esposa, percebendo o estado emocional do seu esposo, indaga o que estava acontecendo para que ele recusasse alimento. E imediatamente ele faz o relato do que havia se passado, e Jezabel manda que ele se levante, coma, alegre o seu coração, e porque ela iria dar a Acabe a vinha de Nabote. Imediatamente ela coloca aquele plano em ação, prepara algumas cartas, usa o selo real e manda mensageiros até os anciãos, líderes, para que o povo também fosse convocado e que apresentassem 2 homens, testemunhas falsas. A Bíblia se refere a homens de Belial, e que testemunhassem contra Nabote.
a ponto de ele ser apedrejado. E usaram a lei, os ensinos divinos, de forma distorcida. Usaram, podemos citar, Levítico 24:16, diz que aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. E temos um caso citado nesse mesmo capítulo, que um homem foi trazido até, ou foi levado até Moisés, e a afirmação era que ele tinha blasfemado contra Deus e que deveria ser levado para fora e toda a congregação deveria apedrejá-lo. E assim sucedeu também com Nabote. E a gente começa a pensar quais os motivos que levaram aquele homem a não abrir mão das suas terras. Observamos a primeira coisa, que ele temia ao Senhor. No versículo 3 ele diz: guarde-me o Senhor. Ou seja, não estava nas mãos de Nabote tal decisão. Para o povo de Israel, as terras, as propriedades pertenciam a Deus. E eles, como adoradores, servidores do Senhor, como povo de Deus, eram apenas administradores. Então, os bens eram passados de pai para filho, de geração a geração. Então, não cabia a Nabote negociar a propriedade. A segunda coisa, dentro desse contexto, é que ele havia recebido ensinamento a esse respeito, que aqueles que perseveravam em sinceridade a seguir ao Senhor teriam herança na terra que foi prometida. Josué capítulo 14 e o versículo 9, nós encontramos: por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao meu Deus. Então, o segundo motivo era esse. Nabote conhecia as leis. O terceiro motivo é que a herança, ela era inegociável, porque na visão de Acabe, ele iria destruir as vinhas para fazer uma horta. E a propriedade que era passada de geração para geração não poderia ser destruída. Nabote tinha uma vinha, algo que leva tempo para nascer, crescer, frutificar. Em média, uma vinha leva 4 anos para começar a dar os primeiros frutos. E para chegar a uma colheita estabilizada, contínua, ela, antes de completar 6 anos,
as uvas ficam saborosas, chegam no ponto certo. Produz cada vez mais e elas conseguem alcançar séculos de vida. Atualmente existem 2 vinhas que são consideradas as que têm uma vida longa. Uma está na Itália, que tem aproximadamente 600 anos. Então, era inaceitável que aquilo que custou suor, trabalho pesado, sacrifício para os antepassados de Nabote, vir abaixo para satisfazer o desejo de um rei. E um rei que não tinha compromisso com Deus. Nós percebemos que aquilo que Acabe queria plantar tem uma duração em média de 50 a 120 dias. Então, na mente de Acabe, era que aquilo que custava tão caro para Nabote, aquilo que tinha uma ligação emocional tão forte para Acabe não valia nada. E por isso era, na visão de Nabote, inegociável. O que aprendemos com isso? Existem 2 tipos que podemos encarar como herança material e a herança espiritual. Herança é um direito ou bens transmitidos por meio de testamento ou sucessão, no sentido, material. Já no sentido espiritual, Colossenses, capítulo 1, versículo 12, está escrito: dando graças a Deus que nos tornou dignos de participar da herança do reino da luz. Então, a herança do povo de Deus não consiste apenas em coisas materiais, vão mais além. E por isso que nós precisamos ter cuidado em não abrir mão daquilo que o Senhor tem nos concedido. Podemos destacar como herança vindas da parte de Deus e que servem de, sendo bem usado, bem utilizado, serve para a obra, serve para você pôr em prática como um cidadão também. São os talentos e dons que vêm diretamente da parte do Senhor. Nós percebemos que a maioria das pessoas não nascem com talentos visíveis. Por exemplo, eu conheci uma irmã que ela tinha desejo de aprender a tocar um instrumento musical, mas onde ela estava não havia um professor, não havia quem conhecesse aquele instrumento. E o que aconteceu é que ela entrou na presença do Senhor, fez uma oração, insistiu e ela aprendeu a tocar porque Deus a capacitou, Deus a ensinou, Então, nós entendemos que todas as boas dádivas vêm da parte do Senhor.
A horta, no sentido material, significa as coisas passageiras, destrutivas, as mesmas nos impedem de agradar a Deus. Podemos citar na Bíblia o exemplo de Absalão. Absalão foi uma pessoa de uma beleza fora do comum. A Bíblia diz que ele se destacava pela sua formosura, pela sua beleza. E nós aprendemos que a beleza física, como é destacada na Bíblia, é algo bom, mas não se deve usar a beleza como um instrumento de conquista. Pelo contrário, nós devemos desenvolver um caráter cristão, uma personalidade cativante, desenvolvendo o que é benéfico para se colocar em prática no dia a dia. E Absalão, ele se tornou um filho rebelde. E nós encontramos no capítulo 15 e o capítulo dos capítulos 15 ao 19, nós encontramos a história de que Absalão, ele foi aconselhado a tomar o trono do pai por meio de um golpe. E quem o aconselhou? Foi um homem que havia sido servo do rei Davi, mas que traiu o rei Davi de uma forma tremenda e começou a dar maus conselhos a Absalão. E a Bíblia diz que o fim não foi bom, né? Absalão morreu de forma terrível e Deus deu vitória ao rei Davi, porque Deus, ele é um Deus que se levanta para defender a causa do necessitado. E quando falamos de necessitado, não se refere necessitado no sentido de pobreza, mas o necessitado no sentido de que precisa receber da parte de Deus solução para as suas causas de uma forma justa. Servimos a um Deus que não dorme, não cochila. Nosso Deus, ele vê, ele sabe, ele pede contas. A Bíblia diz que, conforme as cartas emitidas por Jezabel, tudo aconteceu a contento. Então, quando ela recebeu a notícia de que Nabote já estava morto, ela se aproxima do esposo e diz: levanta-te e vai, pega a vinha, porque Nabote já não vive. Mas Deus, ele vê. E percebemos que Deus, neste caso, teve pressa em agir. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor ao profeta Elias
dizendo: levanta-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel. Deus disse até aonde ele estava, que está em Samaria. Observemos direitinho a passagem, é muito bom ler com cuidado a palavra de Deus, porque aprendemos muito. Deus não somente manda dizer o que tem que ser dito, mas diz aonde a pessoa está. E aqui ele diz que está em Samaria. E aonde e mais? Eis que está na vinha de Nabote. Ora, Nabote já não existia. Nabote havia sido morto de forma injusta, de forma cruel. Mas Deus disse: Acabe está na vinha de Nabote. Nabote está morto, mas a vinha, aos olhos de Deus, pertencia a Nabote e não a Acabe. Glória a Deus por isso. E Elias chega até a Acabe, que imediatamente o chama de inimigo meu. E realmente nós não temos amizade com quem é inimigo de Deus, com quem faz pacto com o mal, com quem tem prazer em praticar o mal, né? E é por isso que ele o rei Acabe via em Elias, no profeta Elias, um inimigo dele. Porque o profeta ia e transmitia a palavra conforme Deus mandava dizer. E veio a sentença, que foi da forma que, no lugar que o sangue de Nabote foi derramado, o seu sangue, o sangue dos seus descendentes serão derramados. Nenhum ficará, nenhuma semente de Acabe, saiu da boca de Deus aquela sentença, nenhuma descendência iria ficar vivo. Tanto o rico quanto o pobre iria ser punido por causa de uma atitude cruel, um plano cruel. E Jezabel também não escapou da punição, porque Jezabel incitou o esposo a concordar com aquilo, alimentou aqueles sentimentos negativos, né? Porque ele chega em casa desgostoso, ela alimenta, põe em prática e ele não faz nada. Porque ele poderia ter tomado a posição de dizer: não precisa tomar nenhuma decisão, eu vou conseguir outra propriedade. Mas, segundo a Bíblia, ele é considerado, ou foi considerado, um rei que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos de Deus. E dos olhos de Deus ninguém escapa, não é? Podemos até pensar que ninguém está vendo, e realmente pode até ninguém ver, mas aos olhos de Deus todas as coisas estão visíveis. E o Senhor diz que, acho interessante, achei-te a resposta do profeta, porque já te vendestes para fazeres o que é mal,
E a palavra de Deus foi essa: provocaste a mim, que quando Jezabel manda aqueles mensageiros e os líderes, anciãos e o povo se reúne contra Nabote, então Deus diz o quê? Provocaste a minha ira e levaste o meu povo a pecar. Duas coisas que Deus não deixaria passar em branco, de jeito nenhum. O povo pecou. O povo colocou a mão para apedrejar um inocente. E uma lágrima de um justo, o gemido de um fiel, um joelho dobrado na presença do Senhor, com coração sincero, Deus se levanta, Deus age, Deus resolve, Deus tira a capa, Deus tira a máscara, Deus faz justiça na terra. Ele não mudou. O Deus de Nabote é o seu Deus. É o Deus que age na sua vida, que resolve as suas causas, que vê aquilo que ninguém viu. E você está contando a sua história ao Senhor. E Deus vai resolver. A Bíblia diz que quando Acabe recebeu a sentença, ele se humilhou. É um caminho da vitória daquele que erra, daquele que sai dos caminhos do Senhor, aquele que pratica alguma coisa que não está agradando a santidade de Deus, é se humilhar. Nós encontramos na palavra de Deus muitas pessoas que cometeram pecado, mas se humilharam e Deus perdoou, porque Deus é misericordioso. Deus quer que o homem se arrependa. E quando eu falo homem, está incluído a mulher, todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E a Bíblia mais acrescenta que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário. Então temos livre acesso aos céus e direito à herança, tanto aqui na terra como na eternidade, a partir do momento que somos justificados por meio de Jesus, por meio do perdão, por meio da confissão, de reconhecimento de que estamos falhos, praticamos algo que não agradou aos olhos de Deus e podemos voltar atrás, e Deus aceita um coração humilhado. Acabe, ele se humilhou, voltou atrás, né? Deus retardou a punição, porém Jezabel teve o fim conforme Deus havia falado, que no lugar que o sangue do inocente havia sido derramado, com ela aconteceria a mesma coisa. Os cães devoraram a carne de Jezabel. Já falamos sobre isso em um vídeo passado. Mas para concluir, aprendemos que devemos ser ou estar vigilantes em relação a tudo que está ao nosso alcance. Tudo que chegar
para nós, devemos observar, ser criteriosos, avaliar bastante se vale a pena ou não. E às vezes algo chega com muita facilidade, né? Que precisamos ser vigilantes. Jesus disse: orai e vigiai. A vigilância é algo importante na vida daquele que serve a Deus. Em segundo lugar, devemos ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, estão constantemente conosco, são os nossos conselheiros. Aitofel levou Absalão a sair do plano de Deus e se levantar contra o seu pai, a ponto de desejar matar o seu pai, tomar o trono do seu pai, e teve uma morte triste. Então tenhamos cuidado, precisamos ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. E a terceira lição que aprendemos é: quem quiser vender a herança que recebeu da parte do Senhor, que venda. Não é? A gente está vendo e vivendo dias que as pessoas estão abrindo mão da sua comunhão com Deus, do seu relacionamento, dos primeiros dias, que é chamado de primeiro amor, aqueles momentos que você falava com Deus, Deus falava com você, você sentia uma alegria constante. As pessoas estão facilmente abrindo mão desse relacionamento e vendendo a sua herança ou trocando por coisas de nenhum valor. E pior, é separando você ou eu, se colocar em prática esse caminho de abrir mão da herança, a perder o direito de ter uma vida eterna com Deus. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, nos ajudando nessa caminhada. Que o Espírito Santo fale constantemente ao nosso coração, que possamos continuar com a mente sensível à voz do Espírito Santo, do amigo fiel, o conselheiro que sempre está em nossa vida nos ajudando, porque queremos alcançar a herança muito maior que nos espera, uma coroa, um nome escrito no livro da vida, participar das bodas do Cordeiro. E como diz aquele hino: a minha herança não vendo, não troco e nem dou. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.